Bom dia, eu sou aluno do IFRO Campus Guajará-Mirim e hoje eu estou aqui para apresentar meu seminário da matéria de Biologia Molecular, cujo tema é Princípios da Regulação Gênica e Exemplos de Regulação Gênica em Procariotos. Eu sou aluno do segundo ano de Biotecnologia Matutino e meu nome é Bruno Henrique. Bom, regulação gênica. Regulação gênica é como a célula controla quais genes entre inúmeros genes presentes em seu genoma são ativados. Graças à regulação gênica, cada tipo de célula em seu corpo possui um conjunto de diferentes genes ativos. Apesar do fato de que quase todas as células do nosso corpo possuem exatamente o mesmo DNA, esses diferentes padrões de expressão gênica permitem que seus vários tipos celulares possuam conjuntos diferentes, tornando cada célula exclusivamente especializada em fazer o seu próprio trabalho. Um exemplo dessas funções é a função do fígado, que é remover substâncias tóxicas como o álcool da corrente sanguínea. Para isso acontecer, as células hepáticas expressam genes que codificam subunidades de uma enzima chamada álcool desidrogenase. E essa enzima decompõe o álcool em uma molécula não tóxica, já que os neurônios do nosso cérebro não removem as toxinas do nosso corpo, né? Então, elas mantêm esses genes silenciados. Dessa forma, as células hepáticas não enviam sinais utilizando neurotransmissores. Existem outros tipos de genes que expressam de forma diferente entre as células hepáticas e neurônios. Como a expressão gênica ela é regulada? Existem muitas formas de regulação gênica. Isso é mecanismo para controlar quais genes serão expressos em que níveis. No entanto, muito da regulação gênica acontece durante a transcrição. As bactérias têm moléculas específicas. Na verdade, as bactérias têm moléculas reguladoras, específicas que controlam seu gene determinado que será transcrito em RNA. Muitas vezes essas moléculas atuam se ligando ao DNA próximo do gene, promovendo ou bloqueando as enzimas de transcrição da RNA polimerase. Vamos analisar de perto assim como os genes são regulados na bactéria. Em bactérias, muitas vezes os genes são encontrados em óperos, Genes relacionados são frequentemente encontrados agrupados no cromossomo, do qual pode ser transcrito por um promotor, como uma unidade. Esse conjunto de genes sob controle de um único promotor é conhecido como óperon. Óperons são comuns em bactérias, mas são raros em eucariotos como os seres humanos. Em geral, um óperon contém genes que atuam em um mesmo processo. Tipo, um ópero bem estudado, ele é chamado de óperon-LAC, porque contém genes que codificam proteínas envolvidas na absorção e no metabolismo do açúcar, que é a lactose. Os óperons permitem que a célula expresse com eficiência conjunto de genes cujos produtos são requeridos simultaneamente. A maioria dos óperons são a maioria dos óperos apresenta outras sequências de DNA reguladas além do promotor. Essas sequências são sítios de ligação de proteínas reguladoras que ativam ou desativam a expressão do óperon. Algumas proteínas reguladoras elas são repressores que ligam um segmento de DNA chamados de operadores. Quando ligado ao seu operador, o repressor reduz a transcrição. Bom, a anatomia de um óperon. Os óperos não são somente compostos, eles não são compostos somente por sequências gênicas codificadoras. Em vez disso, eles também têm sequências de DNA reguladoras que controlam a transcrição do óperon. Tipicamente, essas sequências são sítios de ligação para proteínas reguladoras que controlam quando o óperon é transcrito.
O promotor ou sítio de ligação RNA polimerase é um exemplo de uma sequência reguladora de DNA. A maioria dos óperons apresentam outras sequências de DNA reguladoras além do promotor. Essas sequências, elas são sítios de ligação de proteínas reguladoras que ativam ou desativam a expressão do óperon. Algumas proteínas reguladoras são repressoras que se ligam a segmentos de DNA chamados operadores. Quando ligado a seu operador, o repressor reduz a transcrição. Algumas proteínas reguladoras são ativadoras. Quando um ativador se liga ao seu sítio de ligação, ele aumenta a transcrição do óperon. Aí, de onde vem essas proteínas reguladoras, né? Assim como qualquer outra proteína produzida no organismo, elas se codificam em genes presentes no genoma bacteriano, e os genes que codificam proteínas reguladoras são algumas vezes chamados de genes reguladores. A regulação gênica em procariotos. Em procariotos pode haver um ou mais genes estruturais que atuam como modelos para as proteínas. No Operon LAC da E. coli, existem 3 genes estruturais, LAC-Z, LAC-Y e LAC-A. Como já mencionado, cada um desses genes é capaz de codificar uma proteína, sendo que o gene LACA, que codifica a transacetilase, não participa do metabolismo da lactose. Os 3 genes estruturais do Operon LAC são transcritos de uma só vez em um único RNA mensageiro policistrônico, o qual é simultaneamente traduzido por vários ribossomos nas 3 enzimas codificadoras pelo Operon. Bom, quase finalizando o trabalho aqui, eu vou concluir o que é revolução gênica. A regulação gênica é como a célula controla quais genes, entre os seus inúmeros genes presentes no seu genoma, são ativos. Por consequência da regulação gênica, é que as células do corpo ativam partes diferentes do gene. Dependendo da função exercida, mesmo que todas elas tenham o mesmo DNA, esse processo de especialização, esse processo ele dá a especialização para a célula determinar a ação e o trabalho desses genes. E por fim, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para mim fazer meu seminário. É isso, muito obrigado pela atenção.